E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos continuar falando de eleição. Falar um pouco sobre alguns apoios. Simone Tebet está aí apoiando o Lula e você vê como são as coisas. Estava viralizando aí nas últimas horas uns vídeos onde mostra falas da Simone Tebet durante a campanha do primeiro turno, falando que jamais se uniria ao Lula, que é um absurdo, que alguém que fala isso daí não a conhece. Toda aquela conversa mole que a gente já viu que não se sustenta, né? Tá fechada, fez o 13, fez o L. Só que a grande coisa que chama a atenção é que enquanto Bolsonaro, você pode não gostar dele, ele até diz, pô, se eu te falo uma coisa, te peço humildemente aí perdão. Ele fala o que ele realmente acredita. Ele sempre deixa claro as suas pautas, os seus valores, os seus projetos. Ele já falou, pô, eu vou trabalhar contra a maioridade penal, né? Para reduzir a maioridade penal. Já tem um projeto que ele foi aprovado em 2015 ainda, tá parado no Senado. É basicamente só colocar em votação. Mas aí tem o Rodrigo Pacheco, que parece que não tem muito interesse de fazer isso avançar. Agora, com o Senado que foi eleito, a base de Bolsonaro no Senado hoje tem pelo menos aí 41 senadores, o que é mais do que o necessário para eleger o presidente da casa, que é o cara que controla a pauta, quais projetos entrarão em votação. Então Bolsonaro deixa claro, você sabe quais são as ideias do Bolsonaro para o agro, você sabe quais são as ideias dele para questões ligadas a transporte. Tanto se falava no Brasil sobre o desenvolvimento das ferrovias, do uso de navios, tanto falava porque o país, a gente poderia se desenvolver, o frete poderia baratear, e o governo fez isso, e fez tendo que lutar contra a esquerda. Você pega, por exemplo, a própria Ferrogrão, uma rodovia para conectar ali o centro-oeste, né, aos postos de forma que barateie o frete, mas a turma da esquerda diz que não pode, porque essa ferrovia vai ter impacto no meio ambiente, e aí a obra ficou um tempo aí embargada. Aí você pergunta, cara, como é que vai impactar o meio ambiente? Você vai estar utilizando muito menos, mas muito menos combustível fóssil, muito menos emissão, eles que falam tanto do meio ambiente. Mas tudo bem. Aí você vê, enquanto o Bolsonaro deixa tudo claro, a turma do Lula, que tentou colocar ali uma bandeira do Brasil, sem esquecer do vermelho, agora já está pensando até em abandonar o vermelho para ver se consegue mais apoios. E o que chama a atenção disso daqui é o cheiro de desespero e o cheiro de teto. O Lula bateu o teto. O Lula, desde que lançou sua candidatura, sei lá, em março de 2021, ele bateu o teto. Ele não consegue angariar novos apoios. Aí tá lá, o PT decidiu acatar a sugestão de Simone Tebet e dar preferência ao branco em vez de vermelho em atos políticos, ideia afastar a visão de luta partidária e abraçar a imagem de campanha pelo Brasil contra o governo atual. Mudança deve começar pela Bahia. Parece que bateu o desespero na turma do PT. Eles não conseguem assumir nem suas próprias cores. Por outro lado, ainda falando de apoios, o Eduardo Cunha, ele fez um comentário, não que eu goste dele, mas ele fala, ó, assistindo por acaso um pedaço do Jornal Nacional, extensão do horário eleitoral do Lula, me deparo com a notícia de destaque para uma nota emitida pela ABL, Academia Brasileira de Letras, fazendo campanha para o Lula. Só não falaram que quem preside a ABL é simplesmente Merval Pereira. É muita cara de pau. Não é que o Merval, ele presidia... Não é que ele preside a ABL, ele assinou a nota. O Merval Pereira assinou a nota. Para você que não conhece o Merval Pereira, é esse rapaz aqui, ó. Essa foto, inclusive, é na cerimônia que quem tomou posse, né, nas cadeiras dos imortais, foi o Gilberto Gil, ex-ministro do Lula. O documento assinado pelo presidente da entidade, Merval Pereira, destaca que reforço a esse compromisso acontece com a aproximação de 30 de outubro, quando os eleitores voltam às urnas por ocasião do segundo turno das eleições. Enquanto Bolsonaro passa aí os dias, desde que acabou o primeiro turno, apresentando novos apoios políticos de peso, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, o governador de Minas Gerais, o governador do Rio de Janeiro, e esses aí trouxeram uma leva gigante de prefeitos para apoiar. Minas Gerais foram mais de 600, São Paulo mais de 400, Rio está falando mais de 300. O Caiado também veio, trouxe mais de 300 prefeitos, governadores do Norte, governadores do Sul. Foram a leva de deputados, algumas reuniões, mais de 50 senadores declarando apoio ao presidente. E aí
para o Lula conseguir algum apoio, ele precisa do apoio de seus amigos. Utilizar as estruturas da sociedade civil para fingir que ele é um cara popular. E o Merval Pereira, se você também não lembra, é um jornalista que viralizou em agosto do ano passado, onde ele fez uma matéria sobre as coxas do Lula. Sim, as coxas do Lula. Inclusive o nome da matéria é As Coxas do Lula, do dia 29 de agosto de 2021. Soltou 4h30 da manhã, né? Dormiu pensando no Lula, ou acordou pensando no Lula. E ali no final do primeiro parágrafo já diz, ó, as coxas saradas de Lula transformaram-se em objeto de desejo de homens e principalmente de mulheres. Continuando, Bolsonaro aí saiu com o apoio do Zema. Ontem o Zema ele foi questionado, inclusive, sobre uma declaração do Lula que estava circulando nas redes sociais, e ele fala o seguinte para os jornalistas. O apoio do senhor à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E, entre outras coisas, ele disse que o senhor pode ter remorso de não apoiá-lo agora, já que, nas palavras dele, ele fez mais por Minas Gerais do que o presidente Bolsonaro fez em 4 anos. Eu queria um comentário do senhor. Bom, não é a pauta aqui, vamos ser muito breves, né? Eu acho que o ex-presidente Lula está muito mal informado. Na minha opinião, ele deveria estar aqui pedindo perdão aos mineiros pela catástrofe que foi a gestão PT Pimentel aqui nos 4 anos, que eu não preciso citar nada do que aconteceu. Me parece que ele está totalmente fora da realidade. Foi mal esse final, eu não lembrava que tinha essa zoada. O pessoal colocou como se fosse implodiu o Lula. Continuando aqui também, mais prefeitos de Minas Gerais gravaram aí um vídeo, eu mando pra vocês lá no Telegram, tá aqui o link na descrição, pra nem ter Telegram é só clicar, todos os vídeos que eu vou dar play aqui no vídeo hoje vocês conseguem ver lá, e aí são vários prefeitos declarando apoio para Bolsonaro. E aí, vamos começar a falar mais dos assuntos que realmente assim, deram aquele estalo, falou, cara, isso aqui tá começando a crescer e acabou virando um dossiê. Vejam só, ontem pela manhã, saiu logo no início da manhã, né? Essa matéria da CNN foi um pouco mais tarde, saiu às 1h47 da tarde, mas a notícia começou a circular em torno de 9 da manhã. A Polícia Federal fez uma operação que atingiu o governador de Alagoas. Aqui é a matéria da CNN e eu quero analisar várias coisas com vocês. Vamos lá. Polícia Federal apreende celular, primeira informação. Segunda informação, R$14 mil em espécie. R$14 mil em espécie. É uma quantidade de quantia realmente alta. Ainda mais nos dias de hoje. Quem anda com R$14 mil em espécie nos dias de hoje? E vindo do quê? Enfim. Com o governador de Alagoas, apoiado por Lula. Que é uma informação relevante. Principalmente no momento atual. Eu acho que essa matéria foi justa. Porque eu não consigo acreditar que se fosse um governador apoiado por Bolsonaro, a imprensa iria omitir esse fato. Eu não acho que a imprensa iria falar o seguinte, não, só o nome do governador, e esquecer que Bolsonaro estaria apoiando a pessoa. Então, acho que essa matéria foi relativamente justa. Aí diz, o afastado do cargo, Paulo Dantas, foi intimado a prestar depoimento quando retornar a Maceió. As investigações apontam para a participação dele em suposto esquema de desvio de recursos públicos do Estado. Tudo beleza, tudo bacana. E assim, inclusive, disponibiliza aí um vídeo, né, que é a análise que eles fizeram, e você vê que a imagem de destaque do vídeo é o Lula com o Paulo Dantas. CNN.